Volume 2 Capítulo 42 Em Conversas a 4 partes de Drintor. Caim foi transferido para seu escritório em Drintor. Já era hora do jantar, pois ele estava preso numa parada da empresa de comércio de escravos. Ele estava sentado em sua cadeira em seu escritório, ainda com o uniforme escolar. O escritório do senhor era uma sala bastante esplêndida. A cadeira em que ele estava sentado também era um item de luxo, feito de algum tipo de couro curtido. Alguns minutos depois de chegar ao quarto, houve uma batida na porta. Assim que ele se transferia, Dharmeshia sempre o notava imediatamente. Caim se perguntou exatamente como ele fez isso. Caim-sama, o jantar está pronto. Todo mundo está esperando por você. Ele agradeceu a Dharmeshia e depois foi para a sala de jantar, onde todos os outros já estavam presentes. Desculpe, deixei você esperando. Caim sentou-se e todos começaram a comer. Com Dash, e Mika e Enaku lá, ele realmente não podia falar sobre assuntos relacionados ao território, então todos continuaram comendo enquanto conversavam entre si. Caim-sama, a pousada será reformada neste fim de semana. Dharmeshia sussurrou atrás dele. É assim. Dash-san, parece que a pousada estará completamente reformada até o fim de semana. Sinto muito por causar todo esse problema. Caim inclinou-se ligeiramente na direção deles. Como Caim passou a noite lá, a Guilda das Trevas da cidade atacou o local. Além disso, se ele tivesse demorado a encontrá-los, suas vidas poderiam ter sido perdidas. E quanto a Enaku, ela foi sequestrada e gravemente ferida. Caim-sama, por favor, levante a cabeça. Nossa família está segura. Você chegou a consertar nossa pousada e, durante esse tempo, nos deixou ficar aqui na residência do senhor e cuidou de nós, pelo que somos extremamente gratos. Caim Oni-chan, venha brincar na pousada de novo, ok? Como Enaku parecia solitária, Caim tentou animá-la com um sorriso. Claro. Eu quero comer mais refeições do Dash-san, então definitivamente aceitarei isso. Depois de terminar a refeição, Caim, Alec, Letia e Dharmeshia subiram ao escritório. Alec explicou todas as coisas que aconteceram enquanto Caim estava fora. Hoje os cavaleiros chegaram da capital real. No momento estão fazendo uma pausa de um dia e amanhã levarão Eribe e companhia para a capital real. Caim acenou com a cabeça para a explicação de Alec. O primeiro-ministro Magna deve ter ordenado que se mudassem pouco depois de lhe terem explicado tudo. Ele havia enviado cerca de 20 cavaleiros para transportar 4 pessoas, já que o mestre da Guilda das Trevas estava cativo. Ele deve ter levado em conta que havia a possibilidade dos membros restantes da Guilda das Trevas atacarem. Além disso, examinei os livros e documentos e parece que conseguiremos colocar esta cidade de pé mesmo sem anos de subsídios governamentais, embora tenhamos que fazer várias coisas se cairmos. Por essa rota podemos coletar materiais dos monstros na floresta e na masmorra oeste da cidade. Distribuir esses materiais e produtos feitos com eles faria muito pela cidade, eu acho, mas como a cidade é muito pequena, teríamos que ampliá-la. Além disso, em relação às favelas, a captura do mestre da Guilda das Trevas teve um impacto enorme, então eles não serão capazes de se mover abertamente, eu acho. Esses foram os resultados da investigação de Alec na cidade. Como havia muitos aventureiros na cidade desde o início, eles poderiam fazer com que a guilda pagasse generosamente a esses aventureiros pela coleta de materiais de monstros, e em seguida, fazer com que a guilda revendesse esses materiais para empresas para obter lucro e, ao mesmo tempo, enriquecer os cofres da cidade. Cidade por meio do imposto sobre vendas, que poderia então ser usado para coisas como manutenção de estradas, levando a visitas de mais comerciantes. Poderiam também desmantelar favelas e reorganizar as pessoas que ali vivem, aumentando o número de residentes normais. Entendido. Alec Nisama, por favor, continue com o bom trabalho. Então o próximo seria eu, se não me engano. Fiz algumas pesquisas e descobri que 2 funcionários de Beth estavam infringindo a lei, então os prendi.
Esses dois também serão levados para a capital real amanhã. Eles terão bastante tempo para se explicarem à guilda na capital real. Então, o campo de treinamento que você destruiu, Cain-sama, foi restaurado, mesmo que apenas temporariamente. Como não havia necessidade desses apoios, nós os deixamos de fora. Graças ao mestre da guilda que pagou parcialmente do próprio bolso, não foi um fardo muito pesado para a guilda. Mas ainda assim, Cain-sama, destruindo tanto, você foi bastante atraente. Ao ouvir Letia, uma imagem do campo de treinamento destruído veio à mente de Caim. Ele tinha ouvido falar que depois do vestibular, os custos de conserto totalizaram 10 moedas de platina. Caim começou a suar frio, imaginando quanto custaram os reparos no campo de treinamento, já que ele havia destruído muito mais o local do que a escola. Então, eu sou o último. O pessoal da favela veio explorar os arredores da mansão, mas não parece que tenham planos de atacar o transporte amanhã, eles não fizeram nenhum movimento suspeito. Além disso, ocasionalmente irei verificar Dash-sama, que retornará para sua pousada na próxima semana, então fique tranquilo quanto a isso. Depois de relatar, Dharmeshia curvou-se elegantemente. Dharmeshia, você pode proteger uma área tão grande. É minha habilidade especial. Quanto aos detalhes. Os pés de Dharmeshia ficaram subitamente tingidos de preto. Um vórtice escuro como breu semelhante a um buraco negro apareceu e de dentro dele emanou um som. Sons de chocalho, sons de arranhões, sons de zumbido de milhares de pequenas asas e sussurros de gozo, estavam ficando cada vez mais altos. Entre eles, o mais barulhento parecia bastante familiar para Caim. Era o som de uísso, algo que aparecia ocasionalmente quando se morava em uma casa unifamiliar. Caim rapidamente percebeu que era melhor que o uísso não o visse, principalmente Letia. Ele imediatamente parou Dharmeshia. Dharmeshia, eu entendo. Não deixe escapar, por favor. Entendido, Cain-sama. O vórtice negro que cercava Dharmeshia desapareceu, deixando apenas o silêncio. Alec e Letia estavam fazendo caretas estranhas. Quando o som cessou completamente, Caim respirou fundo e continuou falando. Então é isso que está acontecendo. Acho que está tudo bem então. Tenho planos de vir no fim de semana, mas acho que ficarei um pouco mais na capital real depois da escola. É justo com Teles e Silk, já que recusei o convite. Como os seus compromissos com Teles e Silk ainda não tinham sido oficialmente declarados, e ela queria usar todo o seu tempo depois da escola para a cidade, ela recusou o convite para ir para Malbec. Eles sabiam que Caim estava ocupado, mas ele achou que deveria pelo menos passar algum tempo com eles, afinal, elas eram suas noivas. Isso é verdade. Sua Alteza a Princesa Telestia e Lady Silk podem ver você na escola, mas você ainda deve sair depois da escola às vezes, sabe? Tenho certeza que eles vão gostar. Deixe-me cuidar das coisas durante a semana. Embora se você não vier no fim de semana, será muito chato. Devido à preocupação de Alec, Caim estava isento de ir a Drintor durante a semana. Alec e Caim chegaram a um acordo, mas Letia os interrompeu repentinamente. Diga-me Caim-sama, você está noivo do comandante dos Cavaleiros Reais, Lady Tifana, certo? Quando eles se conheceram na guilda, ela o chamou de o meu marido, então por que Sua Alteza a Princesa Telestia e a filha do Duque Santana, Lady Silk, aparecem nesta conversa? Alec havia sido informado por Gar quando Caim ficou noivo, então não houve problema da parte dele, mas os dois esqueceram completamente que Letia não sabia. Alec e Caim se entreolharam, pois começaram a conversar ao mesmo tempo. Então Alec balançou a cabeça como se quisesse alertar Caim para continuar com o que queria dizer. A verdade é que ainda não foi anunciado, mas já foi decidido que ficarei noivo de Sua Alteza a Princesa Telestia e Lady Silk.
Provavelmente será anunciado assim que as coisas se acalmarem aqui. A voz de Letia ecoou dentro do escritório. Espere só um minuto. Você vai se casar com Sua Alteza a Princesa e a filha do Duque. Letia gritou com Caim. Sim, bem, coisas aconteceram e mais não quero contar os detalhes. Letia recuperou a compostura e afundou-se no sofá, despojada de todo o seu poder. E quanto a mim, já tenho mais de 20 anos e não fiz nada com ninguém, enquanto Caim-sama tem apenas 10, mas ele tem 3 noivas. Além disso, elas são uma princesa e filha de um duque. Letia murmurou, olhando para longe. Deixando Letia vagando em outro mundo, Alec e Caim continuaram conversando. Eribe e companhia. Eles serão transferidos para a capital real amanhã, então acho que vou faltar à escola e ir pessoalmente. Também tenho que cumprimentar os senhores. Mesmo sendo um estudante, ele ainda era o senhor do lugar, então até mesmo cumprimentar os cavaleiros que vieram da capital real apenas para pegar algumas pessoas não teria sido indelicado. Sim, eu ficaria grato se você pudesse fazer isso. Vamos juntos para Guarita amanhã. Terminada a reunião, Alec voltou para a residência do vice-governador, enquanto Letia, ainda resmungando algo baixinho, voltou para o quarto de hóspedes. Caim sentou-se no sofá e bebeu um chá preto que Dharmeshia havia preparado. Por favor, deixe o policiamento da cidade comigo. Afinal, tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. Dharmeshia era excelente, mas a ideia de que aquilo o estava fazendo a vigilância causou um arrepio na espinha de Caim. Sim, eu tenho. Por favor, continue ajudando. Então essa era sua habilidade especial, afinal. Minha habilidade especial é Mestre Inseto. Eu governo cada inseto. Achei que fosse apenas isso, mas na verdade eram todos os tipos de insetos. Quantos tem? Você pergunta quantos existem, mas no submundo de onde eu venho, existem bilhões deles. Sinto muito, mas realmente não consigo entender o valor exato. Devo convocá-los? Não e por favor, pare. Como Caim estava um pouco cansado com as palavras de Dharmeshia, a noite se prolongou. Volume 2 Capítulo 43 O Transporte. Era de manhã e depois de terminar a refeição, Caim foi para o posto de guarda com Alec. A guarita ficava perto do portão leste, então da residência do senhor eles tinham que passar pela praça central. Dharmeshia, que dirigia a carruagem, parecia ter uma ideia do traçado da cidade. O porteiro da guarita reconheceu imediatamente a carruagem do senhor e abriu a porta, deixando-os passar. E então, a carruagem parou em frente ao posto de guarda. Caim-sama, Alec-sama, chegamos ao posto de guarda. Dharmeshia, que havia descido da carruagem mais cedo, abriu a porta para eles. Obrigado. Caim e Alec desceram da carruagem e foram para a sala de recepção da estação. No interior, além dos guardas locais, também estavam cavaleiros da capital real preparando tudo. Ao ver Caim, todos interromperam suas atividades e o cumprimentaram. Caim dono, muito tempo sem nos ver. Olhando em volta, descobriu-se que o dono da voz não era outro senão Jimmy, o vice-comandante dos Cavaleiros Reais. Ele usava a armadura de prata, concedida a pessoas com altos cargos na ordem de cavalaria. Na verdade, já fazia muito tempo que não se viam pela última vez e Caim também relaxou. Na verdade, já faz muito tempo. Por que o vice-comandante veio até aqui para uma simples tarefa de transporte? Caim e Jimmy apertaram as mãos com firmeza. Era estranho que um menino de 10 anos e um homem de meia idade na casa dos 30 estivessem de mãos dadas. Sim, bem, este incidente foi devido a uma desordem governamental. Então o primeiro-ministro nos perguntou diretamente. E como a comandante tem o dever de proteger a família real, ela não pode deixar a capital real, então vim para cá. Ah, vou apresentá-lo. Este é o novo vice-governador de Drintor, meu irmão mais velho, Alec.
Alec deu um passo à frente, apresentado por Caim. Sou Alec von Sulford, recentemente designado para o cargo de vice-governador de Drintor. Posso ser o irmão mais velho de Caim, mas sou o segundo filho, então fique à vontade para me chamar de Alec. Sou Jimmy von Gazard, o vice-comandante dos Cavaleiros Reais. Prazer em conhecê-lo. Caim treina conosco desde os 5 anos, então quase todo mundo aqui o conhece de vista. Além disso, ele é mais forte do que qualquer um. Ainda mais forte que a comandante Tifana. Enquanto Jimmy falava, rindo, Alec olhou para o rosto de Caim com um sorriso complicado. Ele sabia que Caim havia recebido um título de nobreza aos 5 anos de idade, mas ninguém imaginaria que ele estava treinando com a Guarda Real, onde se reuniam as elites do reino de Sford. E se ele era o mais forte de todos, isso significava que ele era o mais forte de todo o país. Ao ouvir que Caim, que estava parado ao lado dele coçando a cabeça, tinha tanto poder, Alec só conseguiu suspirar. Agora, os 4 líderes serão transportados para a capital real, enquanto o restante deles será apanhado pelos traficantes de escravos na próxima semana e transformado em escravos criminosos. Jimmy assentiu com as palavras de Caim. Mas primeiro, por favor, dê uma olhada nos 4. Caim, você fez isso, certo? Se você fez isso, não há nada que alguém possa realmente fazer. Rindo, Jimmy conduziu Caim e Alec. A prisão do posto de guarda era subterrânea e, com Jimmy à frente, os outros 2 caminhavam atrás dele, seguidos por sua vez pelos cavaleiros que iriam levar os 4 criminosos. Havia pares de guardas por toda parte, demonstrando seu nervosismo por aprisionar dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Todos os seus rostos ficaram rígidos quando viram o senhor do território, Caim, passar. Jimmy, dizendo aos guardas o bom trabalho, conduziu os outros escada abaixo. No final da escada havia um corredor mal iluminado, que, embora tivesse ar fluindo por ele, só tinha uma pequena quantidade de luz solar entrando por uma pequena abertura. Havia jaulas em ambos os lados do corredor, e os agressores eram mantidos em grupos de várias pessoas. Todos os agressores começaram a gritar quando viram seu rosto. Murmurando que ele era algum tipo de demônio ou mestre de besta demoníaca, todos começaram a tremer ao ver o rosto de Caim, alguns até desmaiando. Era óbvio que todos temiam Caim. Vendo isso, Jimmy, Alec e Caim fizeram caretas diferentes. Jimmy riu, Alec sorriu, confuso, e Caim fez uma careta, indicando que não sabia o que eles achavam tão assustador. Caim, o que você fez com eles para deixá-los com tanto medo de você? Alguns deles até desmaiaram. Caim não matou nenhum dos agressores que entraram em sua mansão. A única pessoa que ele matou naquela época foi a pessoa que segurava Enaku. Esses caras foram atendidos pela minha convocação. Caim respondeu, como se nada tivesse acontecido. Jimmy tinha visto a convocação de Caim. Ele os testemunhou quando Caim os convocou na sala de recepção do Castelo Real. Um lobo branco e um dragão prateado que emitiam um sentimento divino que o fez querer se prostrar diante deles. Jimmy estremeceu, imaginando ser atacado por aqueles 2 seres. Eles haviam chegado às últimas jaulas alinhadas, todas do tamanho de uma sala privada. E dentro deles havia alguns rostos familiares. Os 4 aventureiros Hank e os 4 principais criminosos. Rick da Guilda das Trevas ficou inconsciente com um único golpe, então ele não teve ferimentos externos, mas os outros 3 ainda estavam sem membros. A magia de recuperação de Stag apenas fechou suas feridas. No momento em que viram Caim, que seguia os cavaleiros, todos começaram a tremer. Stag, que era o padre, começou a orar, implorando por perdão para poder usar magia de recuperação de alto nível, algo que apenas os bispos poderiam usar. Apenas Eribe estava olhando para ele. Nada existirá nesta cidade sem mim. Eu sei onde está todo o dinheiro. Você está cometendo um grande erro ao pensar que um mero pirralho pode governar uma cidade. Caim foi e ficou na frente de Eribe, que conversava muito. Eribe, vocês foram longe demais.
Você pode estar pensando que estava ajudando a cidade, mas sua maneira de fazer isso foi completamente errada. Você agora será levado à capital real para interrogatório. Mas nunca vou te perdoar pelo que você fez no Cats Harmony Pavilion. Além disso, já encontramos a sala secreta em seu escritório e recuperamos o dinheiro roubado. Caim liberou uma pequena quantidade de intenção de matar. Todos os prisioneiros começaram a tremer violentamente. Eribe, que estava bem na sua frente, perdeu a consciência. Naquele momento, alguém colocou a mão no ombro de Caim. Caim, sua intenção de matar está vazando. Estou bem, mas o resto dos guardas e seu irmão mais velho não parecem estar muito bem. Caim virou-se para Alec, cujas pernas cederam e agora ele estava sentado no chão. Os rostos dos guardas também estavam pálidos e trêmulos um pouco. Ah, Alec Ni-sama, me desculpe. Como Caim havia retirado sua intenção de matar, os guardas ajudaram Alec a se levantar e de alguma forma conseguiram se levantar. Uau, isso me surpreendeu. Pensar que a intenção assassina de Caim foi tão dolorosa. Estou bem agora, obrigado guarda-san. Alec, agora que se levantou, limpou a sujeira que havia grudado em suas roupas quando caiu no chão. Bem, então é hora de transportá-los. Pessoal, peguem esses 4. Por ordem de time, os cavaleiros abriram as prisões uma após a outra e se prepararam para transportar as pessoas para dentro. Depois de colocar os 3 homens sem pernas em maçãs e amarrá-los no lugar, eles foram levados embora. Olhando para as prisões agora vazias, Caim ficou cheio de determinação em fazer da cidade um bom lugar. Saindo da masmorra sombria, os cavaleiros levaram os 4 prisioneiros para uma carruagem da prisão e os colocaram lá dentro. O resto dos cavaleiros já estavam prontos para partir, montados em seus cavalos. Bem, Caim. Até você vir para a capital real para treinar novamente. Sorrindo e acenando, Jimmy deu aos cavaleiros o sinal para começarem. Caim e Alec os observaram partir. Dharmeshia disse a Caim em voz baixa. Eu também designei uma escolta para Jimmy-sama. Eles irão ajudá-lo se algo acontecer. Então, por favor, não se preocupe com eles. Caim acenou com a cabeça às palavras de Dharmeshia. Ele estava grato por Dharmeshia ter designado uma escolta para Jimmy, embora mentalmente ele se desculpasse pelo fato de que... É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.